Olá pessoal, eu sou Francisco Gomes e esse é o canal Um Sonho de Obra. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cálculo do volume de concreto. Exatamente, eu me lembro quando eu comecei a estagiar em construtoras, o engenheiro chegava até mim e falava assim: olha, levante aí o volume de concreto que nós vamos precisar comprar. E por mais que eu soubesse calcular o volume de concreto, era sempre uma insegurança. Porque dia de concretagem você tem ali equipes de carpinteiros, de armador, você tem empreiteiros ali que estão contando com que o dia da concretagem dê tudo certo. Quando você vai fazer um orçamento também é necessário que você calcule ali o volume de concreto. Se de repente você calculou errado ou esqueceu de calcular algum ponto, alguma peça, aquilo vai influenciar negativamente no seu planejamento. Vai dar merda isso. Então a foto que nós vamos estar mostrando para vocês agora é a imagem onde a gente escolheu. É uma estrutura, é um pórtico bem bacana, composto ali por 4 pilares e uma viga, aonde a gente vai aprender e desmistificar de uma vez por toda como se calcula o volume de concreto de uma obra de forma consciente, de forma bem simples, bem prática, bem didática, para você conseguir calcular qualquer peça estrutural que tem aí na sua obra. Não me diga! Então fique com a gente, lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí, deixe seu like, ative a notificação para você ser lembrado dos próximos vídeos e fique com a gente. Vamos lá. Esse aqui é o nosso esquema prático. Ele representa um projeto de forma, que é justamente o projeto que nos dá as informações das dimensões. Então basicamente eu busquei representar aquela imagem que a gente viu. As cotas elas são exatamente iguais às que foi apresentada anteriormente. Então vamos lá para o nosso cálculo de volume de concreto. Primeira coisa que devemos fazer é separar os elementos. Fica mais prático você fazer dessa forma. Então justamente como está aqui na imagem. Na minha composição estrutural aqui eu tenho 2 elementos principais, que são os pilares e a minha viga. E vale ressaltar também que o projeto nos mostra que esses 4 pilares aqui, eles são iguais, ou seja, eles possuem a mesma dimensão. E qual que é essa dimensão? Eles têm 30 por 40 por 3,5 metros de altura. Então essa é a característica do meu pilar 1, por isso que ele vem várias vezes com o mesmo nome repetido. A segunda peça estrutural que a gente tem é a nossa viga, e ela possui dimensão de 30, exatamente a mesma largura que o pilar, por 60 centímetros de altura, por 18 metros de comprimento. Existem 2 formas de ser feito esse cálculo. Você pode considerar a altura do seu pilar até 4,1 metros, considerando que até o topo aqui é o seu pilar. Porém, você, na hora que for fazer o cálculo da sua viga, você tem que fazer ela trecho a trecho, desconsiderando que você já calculou o volume anteriormente, porque você considerou que o seu pilar vem até aqui em cima. A forma que eu indico, que é a mais prática de ser feita, é você justamente considerar que o seu pilar ele restringe até a base da viga, ou seja, eu vou considerar que ele tem 3,5 metros de altura para que eu possa considerar esse comprimento total de viga de 18 metros e assim facilitar então o nosso cálculo. Então vamos lá para o cálculo do volume do concreto. Vamos iniciar aqui então pelos pilares. Pegue aí a sua calculadora e vamos lá. Ele tem 30 centímetros vezes 40 centímetros, que é a área que ele ocupa dentro do nosso projeto. Para eu saber o volume, eu preciso ter uma profundidade. Então é justamente a área multiplicado pela altura do nosso pilar. Então esse 30 centímetros vezes 40 centímetros vezes 3,5 metros. Nós sabemos também que o nosso projeto fala que esses pilares eles repetem aqui por 4 vezes ao longo dessa nossa estrutura que nós estamos analisando. Então vai ser esse volume que nós acabamos de encontrar multiplicado por 4, totalizando 1,68 metros cúbicos. Então guarde aí com você essa informação.
Os pilares eles compõem 1,68 metro cúbico. Agora vamos então para a nossa viga. Da mesma forma, calculamos a área. Ela é 60 centímetros de altura por 30 centímetros de largura, vezes 18 metros de comprimento. E ela aparece uma única vez nessa nossa estrutura que nós estamos analisando, totalizando aí 3,24 metros cúbicos. O que eu faço agora então? Eu vou somar o 1,68 dos meus pilares mais 3,24 metros cúbicos da minha viga, que dá um total de 4,92 metros cúbicos. Você não vai conseguir ligar lá na concreteira e pedir 4,92 metros cúbicos de concreto, porque as concreteiras, de uma forma geral, elas trabalham de meio em meio metro. Quer dizer, que elas trabalham então com 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros, 2 metros e meio. Você não vai conseguir fracionar mais do que isso. Então o que você vai fazer? Você não vai pedir 4,92 metros cúbicos, mas sim você vai arredondar para 5 metros cúbicos, porque aí fica como uma garantia, caso haja alguma pequena perda durante a sua concretagem, você já pediu um pouco a mais, que é justamente para garantir. Outra dúvida que aparece bastante é: mas a ferragem dentro da forma, ela ocupa um determinado volume. Perfeito, a ferragem ela ocupa um volume. Mas como se trata de estrutura simples, nós não desconsideramos esse volume, justamente para servir como um coeficiente de segurança do nosso cálculo de volume de concreto. Ou seja, é mais seguro eu desconsiderar a armadura que vem dentro, seguro no sentido orçamentário. Vai diminuir a chance de eu errar o cálculo desse volume e depois estar terminando ali a concretagem e ver que o concreto vai ser insuficiente. E às vezes a concreteira não vai fornecer porque o que vai faltar é muito pouco e eles não vão te entregar. Então é interessante que você desconsidere o volume da armadura e considere que isso aqui seja apenas caixas, recipientes vazios que você pretende encher então de concreto. Essa é a forma mais eficiente e simples de você calcular o volume de concreto da sua estrutura, para você saber quanto você vai gastar, quanto de dinheiro que você tem que deixar reservado, o quanto que você vai pagar ali para o profissional que está realizando o serviço, porque tem profissionais de carpintaria que cobram por lançamento de aço, por área de forma e por volume de concreto. Então você tem que ter a ciência dessas informações para justamente você poder se planejar, para você poder se organizar. Entendeu? Uma forma bem simples para você nunca mais errar no cálculo de volume aí da sua obra. Para ficar fácil também, você pode estar fazendo aí na sua casa, na sua obra, uma planilha simples como essa aqui, ó. Uma planilha de cálculo de volume, onde você coloca as peças que vai ser concretada, as dimensões, que seriam a largura, o comprimento dela, o comprimento total da peça, a profundidade e a quantidade que essa peça ela se repete ao longo ali do seu projeto. Então, só para fim de exemplo que a gente fez anteriormente, aqui estão as mesmas dimensões, olha só, 30 por 40 por 3,5, o pilar aparece 4 vezes, então ele dá um total aqui de 1,68 metros cúbicos. Vamos aqui abrir a fórmula então para a gente ver. Perceba, eu multipliquei essa célula, por essa célula, por essa célula, por essa célula, que aí ela exatamente dá o volume que nós precisamos. Na viga eu fiz exatamente a mesma coisa. E aqui no total, ele simplesmente pegou esse valor e somou a esse valor. Então dessa forma, você tendo uma planilha simples como essa, você pode colocar todas as peças que vão ser concretadas na sua obra. Você pode dividir por fundação, por estrutura, na laje, e assim você conhecer os volumes que serão necessários. E essa planilha aqui, o legal é que ela serve tanto para uma casa simples de pequeno porte, quanto para uma grande edificação. O cálculo de volume de concreto, ele é exatamente o mesmo. Então é isso aí, pessoal, você viu que bacana? Você viu que forma simples que é calcular o volume de concreto de pilares e vigas? Serve também para a laje, serve para a radier, serve para a fundação. Você seguindo esse passo a passo, você vai ser capaz de calcular o volume de concreto de qualquer elemento estrutural que você tenha
aí na sua obra. Então lembrando, se você ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa seu like, ative a notificação, também coloque ali o seu comentário, nós queremos interagir com você. E é isso aí, fique ligado com a gente e até mais!